Olá, como vai você? Espero que você esteja super bem, super tranquilo, super animado para a nossa revisão do passe da UFMS 2020 e 2021. É muito importante a gente fazer uma breve revisão para a prova do passe, para a gente poder relembrar alguns conteúdos que ficaram, que passaram durante o ano, ou que muitas vezes nós não conseguimos prestar muita atenção, e tirar algumas dúvidas também a respeito da prova do passe. E em qualquer momento, tá? Você pode entrar no grupo do WhatsApp, pegar o telefone do meu WhatsApp e entrar em contato pelo privado, que eu terei toda a satisfação de responder as suas dúvidas, tá ok? Então, nós vamos estar trabalhando alguns conteúdos, alguns lembretes a respeito da prova do passe. Vamos fazer alguns exercícios acerca do conteúdo que está orientado para a prova do passe 2020 e 2021, para você ficar mais ciente, ficar mais tranquilo da realização dessa atividade, certo? Para início de conversa, nós precisamos falar que para o segundo ano do ensino médio, o conteúdo é um pouquinho extenso e a gente vai tentar fazer o máximo possível para você poder ter o máximo de conteúdo revisado para poder fazer a prova do passe. Primeiro que os conteúdos acerca do pensamento da filosofia na prova do passe, cobra-se a respeito da questão da filosofia da ciência, cobra-se relação ciência e senso comum, vai cobrar também a relação do conhecimento científico na modernidade, alguns pensadores de caráter fundamental, como Bacon, como Locke, como David Hume, como o próprio René Descartes, na questão da formulação do conhecimento científico. E também temos que deixar bem claro a diferença entre conhecimento científico, entre ciência e senso comum. Então, a ciência, ela é um tipo de saber metodológico, ou seja, tem um caminho definido, tem um caminho traçado, tem uma análise instituída, tem toda uma estrutura formada de organização do pensamento. O senso comum já é um tipo de conhecimento do cotidiano, ele não se assenta sobre uma base racional científica. É aquele tipo de conhecimento que você aprende de acordo com as suas experiências do dia a dia, sem precisar da formulação teórica complexa, sem precisar de de um certo estudo aprofundado para poder estabelecer o conhecimento. Então, nós temos essa visão. E na antiguidade, a ciência, nós podemos dizer claramente que lá na antiguidade, na Grécia Antiga, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, a ciência possuía um caráter contemplativo. Na questão da modernidade, a ciência passa a ter um caráter prático, numa técnica, começa a ser instituído mediante técnicas e técnicas de análise e de pesquisa. Por que a ciência era de um caráter contemplativo? Porque a ciência estava intimamente ligada com as explicações filosóficas, a reflexão filosófica. Por isso, acabou tomando um certo caráter reflexivo, um certo caráter contemplativo das próprias ideias. E no pensamento moderno, a ciência ela passa a possuir um caráter mais técnico, um caráter mais racional, um caráter mais científico, porque ela vai instituir teorias, vai instituir fórmulas, vai instituir caminhos que possam ser seguros para poder estabelecer o conhecimento de forma racional. Portanto, nós vamos ter essas diferenças fundamentais dentro da ciência, ciência na antiguidade e ciência no pensamento moderno. Mas importante saber que a ciência, ela não é um saber absoluto, ela busca
provas, ela busca informações, ela busca um saber que pode ser tido como inquestionável, mas mediante as mudanças que ocorrem no tempo e no espaço, podem sofrer algumas alterações. Mediante isso, pode sofrer algumas mudanças na forma de conceber a realidade, tá ok? Então, ela vai buscar uma certeza aceitável. Então, o objetivo da ciência é estabelecer um conhecimento a partir de uma certeza aceitável, certo? Então, diante dessas possibilidades, diante desses elementos que são introduzidos, nós temos claramente a ideia de que a ciência busca um saber mais qualificado, busca um saber mais aprimorado do que propriamente o senso comum, certo? O senso comum, ele está alicerçado diretamente na forma com a qual você percebe o mundo. De tanto você observar de uma certa maneira a forma com a qual as coisas se manifestam no mundo, você acaba instituindo uma ideia, um conhecimento acerca deste próprio mundo, que muitas vezes é um conhecimento errado, que muitas vezes não é um conhecimento adequado, mas que você tem como um elemento base para a sua ideia, para o seu conhecimento. Então, o que nós vamos fazer hoje é apenas uma revisão geral acerca da ciência, o senso comum, o conhecimento, alguns pensadores a respeito justamente dessa temática em forma de alguns exercícios que nós temos para poder abordar. Pega um material de anotação, pega um lápis, uma borracha, uma caneta, um caderno, um pedaço de papel, para você fazer as suas consecutivas anotações acerca disso que a gente vai começar a abordar agora. Então, revisão para o passe de filosofia. O exercício número 1 vai estar ligado diretamente a essa compreensão entre ciência e filosofia. Essa compreensão entre ciência e propriamente o saber contemplativo dos gregos e o saber prático do pensamento moderno, certo? Então, a ciência como elemento centrado dentro dessa estrutura e dentro dessa validação da ideia enquanto tal. Então, o que seria basicamente o conhecimento dentro dessa estrutura? Deixa eu voltar a minha projeção aqui, que eu cliquei errado e acabei tirando a projeção. Então, deixa eu ver onde está. Opa, está totalmente. Encontrei aqui a minha projeção. Deixa eu voltar aqui. Encontrei a minha projeção. Ótimo. Opa, não foi. Então, deixa eu voltar novamente e vamos colocar a nossa projeção para a aula de hoje. Agora sim, certo? Agora eu voltei na página correta. Então, temos lá o exercício número 1 vai falar a respeito da ruptura da ciência moderna com a ciência na antiguidade. Então, os elementos que estão centrados dentro dessa concepção. Então, vamos lá. A ciência ativa rompe com a separação. A ciência ativa rompe com a separação antiga entre ciência, ou seja, a episteme em relação aos gregos, e o saber teórico, ou a tekné, o saber aplicado, integrando ciência e técnica. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação, olha que coisa interessante, tá? Durante o ponto de vista da ciência, a valorização da observação é muito importante. E se opõe à ciência
ativa, opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos. Assim também, a utilização da matemática como linguagem da física proposta por Galileu, sob inspiração platônica e pitagórica, e contrária à concepção de Aristóteles. Então, o pensamento se refere a essa mudança entre a ciência da antiguidade e a nova ciência proposta pelo pensamento moderno a partir de Galileu Galilei, que introduz a linguagem matemática no campo da ciência. Portanto, para Galileu Galilei, eu preciso ter uma exatidão na abordagem a qual eu vou estabelecer através das minhas análises científicas. Então, vamos lá. Nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento na letra A, utilização da prova para confirmação empírica pode ser. Então, eu preciso de uma prova, eu preciso estabelecer algo que seja verdadeiro, mas vem, contudo, através da observação e de uma experiência racional. Então, a ciência moderna, ela é baseada na comprovação empírica. Vamos ver a letra B do que trata. A letra B, apropriação do senso comum como inspiração. Não, apesar de que a ciência tem alguns elementos ligados ao senso comum, mas não é basicamente o senso comum que inspira a ciência moderna na formulação das suas teorias e das práticas. Portanto, joga fora a letra B. Letra C, reintrodução dos princípios da metafísica clássica. Não, a ciência moderna é um distanciamento da metafísica clássica, porque a ciência moderna está ligada à comprovação dos elementos naturais. Então, não pode ser. Letra D, construção do método em separado dos fenômenos. Para a ciência moderna, o método é importantíssimo para você poder chegar à resolução do fenômeno, mas está ligado, intimamente ligado ao fenômeno. Letra E, consolidação da independência entre conhecimento e prática. Não há independência entre o conhecimento e prática. Portanto, nós ficamos com a letra A utilização da prova para a confirmação empírica. Portanto, eu devo estabelecer uma prova e estabelecer uma comprovação por meio da experiência através das análises que são realizadas, através das análises que são feitas. Portanto, resposta letra A. Certo? Agora, o exercício 2 vai falar em específico do senso comum. Então, é muito importante para a gente entender a fundo o que é praticamente esse senso comum. Então, diz assim, a respeito do senso comum, assinale verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Ótimo, então, pelo seu dia a dia, é a forma como cada indivíduo estabelece o seu conhecimento. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e a observação do mundo. Portanto, a gente marca como uma alternativa verdadeira. É um conhecimento baseado nas experiências vividas pelo sujeito, pelo indivíduo, através do seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. A próxima, o senso comum se caracteriza por conhecimentos científicos, então a gente já pode jogar fora, né? Acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. É um saber que se baseia em métodos e conclusões científicas. Não, se aqui tivesse colocado conhecimento científico,
pode até ser, mas aqui no caso, então, a gente coloca a letra F, porque é uma afirmação incorreta, certo? Então, errado, verdadeira primeira, falsa segunda, a terceira. O senso comum é a herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Até aí, a afirmação está verdadeira, porque nós herdamos muitos elementos da nossa própria cultura, do nosso senso comum, através das passagens culturais. Como, por exemplo, através do senso comum, uma criança aprende o que é perigo e a segurança, o que pode, o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal, e outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de pensar e tomar decisões. Portanto, também é uma afirmação verdadeira, né? Então, marca aí a letra F nessa questão e a gente vai, e a gente fica com verdadeira a primeira, falso a segunda e verdadeiro a terceira. Portanto, resposta letra A, certo? Marca aí, então, as questões a respeito do senso comum. Então, essas duas afirmações marcam categoricamente aquilo que nós temos como senso comum. Então, esses elementos estão ligados diretamente à ideia de que eu não preciso de nenhuma comprovação científica. Então, o senso comum é baseado no conhecimento adquirido no meu cotidiano, no meu dia a dia, nas minhas experiências mais simples, alicerçadas no elemento cultural. Então, dois, tá? Número 2, letra A, a resposta correta. O exercício número 3 ainda fala a respeito dessa ideia acerca do senso comum e da própria ciência, certo? Deixa eu voltar aqui para ficar melhor, para a gente poder analisar. Ok, não está ok ainda, deixa eu voltar mais um pouquinho. Agora sim vai dar para a gente analisar o exercício número 3 em particular. Deixa eu colocar aqui. Tá. Sobre as relações entre ciência e senso comum, marque a alternativa falsa. Portanto, nós queremos a alternativa incorreta. Devemos ficar atento com essa informação. Ou seja, aquela que não descreve adequadamente essa relação ou alguns dos seus termos. Portanto, vamos pegar o exercício 3 e agora vamos destrinchá-lo. Letra A. O senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo a fim de viver melhor e de sobreviver. E para aqueles que teriam a tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, por dezenas de milhares de anos, os homens viveram sem coisa alguma que se assemelhasse a essa nova ciência. Isso é um fator muito interessante e muito importante, porque marca a trajetória de que, durante milênios, o homem viveu sem nenhum tipo de ciência. O homem viveu baseando-se especificamente no senso comum. Então, a partir daí, formulam-se as suas próprias teorias acerca da vivência e da origem do homem. E mesmo assim, o senso comum e a ciência possuem o objetivo de dar explicações ao próprio homem. Só que o senso comum dá suas explicações de maneira cultural, de maneira baseadas em explicações não racionais, e a própria ciência dá as suas respostas baseadas em métodos e explicações científicas, certo? Letra B.
O bom senso ou senso comum é simplesmente um depósito intelectual indiferenciado resultante da série de experiências fecundas da espécie, do grupo social e do indivíduo, que transmite em forma não sistemática, por herança racional e não de caráter de conhecimento refletido. Também é uma resposta verdadeira, não está ligada diretamente com a ideia do conhecimento do senso comum científico. Então, está certo. Letra C. O senso comum é marcado pela falta de qualquer conteúdo racional, não se constituindo em nenhum momento uma construção cognitiva válida. Olha que coisa interessante. A letra A fala que o senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade de compreender o mundo. A letra C já está negando essa ideia. A ciência representa uma ruptura radical no consenso comum ao substituí-lo por uma compreensão real do racional. O senso comum é irracional e a ciência representa a racionalidade do mundo. Tudo bem, mas marcado pela falta de qualquer conteúdo racional, não constitui a cognitiva válida, ou uma construção cognitiva válida, deixa a alternativa incorreta. Portanto, nós podemos marcar já a incorreta, a letra C. Nós vamos analisar o restante. Letra D. Enquanto o saber comum observa o fato a partir do conjunto de dados sensíveis que formam nossa percepção imediata, pessoal e efêmera do mundo, o fato científico é um fato abstrato, isolado do seu conjunto, que se encontra normalmente inserido em elevado grau de generalidade. Isso supõe uma capacidade de racionalização dos dados recolhidos, que nunca aparecem como dados brutos, mas sempre passíveis de interpretação. Então, já nega também a própria alternativa C, portanto, a incorreta é a alternativa C. Vamos ver a letra E. A ciência não é um órgão novo do conhecimento. A ciência é a hipertrofia das capacidades que todos têm. Isto pode ser bom, mas pode ser muito perigoso. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão. A tendência da especialização na ciência é conhecer cada vez mais de cada vez menos. Nesse sentido, a aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento progressivo do senso comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum que o aprendiz dispõe. Ou seja, para poder entender ou para poder ensinar, por exemplo, o alfabeto a uma criança, ela tem que ter pelo menos a sua capacidade de fala. Então, é justamente isso que a alternativa E quer dizer. Eu tenho que partir de um pressuposto que o indivíduo já tenha uma base ou já tenha um conhecimento mais simples do mundo e da natureza que o cerca. Portanto, resposta do exercício número 3 é a letra C, tá ok? Então, essa é a ideia principal a respeito da ciência e do senso comum. Exercício número 4 vai falar agora das formas de organização das polis grega. É um dos conteúdos marcados na lista do conteúdo para os alunos do segundo ano do ensino médio. A organização da polis grega, que estava alicerçada no campo da ciência, no campo do conhecimento, no campo da política. Então, o exercício número 1 vai falar a respeito do pensamento de Platão. Olha o que diz essa ideia fundamental. A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo das suas paixões e dos seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios,
Confiar-lhes o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensões, discussões na Assembleia são apenas disputas contrapondo opiniões objetivas inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Portanto, primeira coisa, o texto estabelece uma forte crítica, tá? Uma forte crítica à, par, à participação popular. Portanto, se estabelece uma forte crítica à participação popular, pressupõe-se que, para Platão, eu não posso colocar a população para administrar a cidade, ou seja, eu não posso confiar o poder da administração da cidade a um grande grupo de cidadãos, a um grande grupo de indivíduos, porque eles serão incapazes de desenvolver uma ação de bem comum. Por isso, tá? Por isso, Platão, ele vai propor a chamada sofocracia. Essa sofocracia quer dizer assim, poder dos sábios, certo? Poder dos sábios. E para Platão, esses sábios são os chamados filósofos. Por isso, ele propõe o governo do chamado, ele propõe o governo do chamado rei filósofo. Portanto, a ideia é que, vamos colocar assim, o governo, vamos colocar o governo, governo dos mais sábios. Portanto, ele não defende um governo dos mais fortes, ele defende o governo daqueles que são chamados os mais sábios, o governo daqueles que têm a maior quantidade de conhecimento da vida e da natureza do homem. São o chamado grupo dos magistrados, tá? Portanto, são aqueles que têm o maior número de conhecimento acumulado. Então, os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica: oligarquia, república, democracia, monarquia, plutocracia. Pensa aí, eu vou te dar 30 segundos, tá, de relógio, marcando aqui no meu cronômetro, para você pensar qual é a resposta correta: oligarquia, república, democracia, monarquia ou plutocracia. Depois eu marco a alternativa correta. 30 segundos. Pronto, para quem pensou, para quem olhou e marcou a letra C, é a alternativa correta do nosso exercício, e, portanto, a letra C. Platão faz uma forte crítica à democracia. Segundo ele, não deve existir democracia, o que deve existir é a chamada sofocracia, ou seja, o governo dos mais sábios, a ideia do chamado rei filósofo, porque os cidadãos são incapazes de resolver, os cidadãos são incapazes de tomar uma decisão em busca do bem comum. Eles sempre vão buscar o bem pessoal, o bem próprio, para poder estabelecer as suas abordagens políticas. Então, segundo o pensamento de Platão, a ideia é centrada na sofocracia. Grava isso:
sofocracia, o poder dos sábios, ou rei filósofo, ou filósofo tornar-se rei, ou rei tornar-se-ia filósofo, tá certo? Desde que os magistrados ou os mais sábios administrem a cidade. Falando ainda a respeito da polis grega, falando ainda a respeito da cidade-estado grega. Diz assim, deixa eu passar aqui, sobre a polis grega. É correto afirmar. Letra A. Macedônia e Tebas eram as cidades mais importantes. Tebas, sim, Tebas era uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. A Macedônia não é uma cidade. A Macedônia é um outro reino ao norte da Grécia, então joga fora. O termo polis em grego significa sociedade. Ao pé da letra significa cidade-estado, e vocês sabem disso através do conhecimento de vocês que vocês tiveram acerca da história. Elas não possuíam autonomia e poder, muito pelo contrário, as cidades-estados gregas possuíam plena autonomia entre si. Suas organizações sociais eram iguais, não. Haviam algumas diferenças entre as instituições sociais, principalmente em Esparta e Atenas, que eram as duas principais cidades-estados gregas. Portanto, sobrou a letra E. A letra E fala, representavam as cidades-estados gregas. Certíssimo, tá ok? Então, por favor, aí eu coloco aqui, as cidades, vamos colocar assim, tá? As polis gregas eram autônomas, autônomas entre si. E isso vai fazer com que as cidades-estados, opa, faltou mais aqui, as cidades-estados gregas fossem diferentes das cidades-estados da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, essas cidades-estados, elas possuíam autonomia. Só que, por exemplo, quando o rei Hammurabi conquistou a Babilônia, todas as cidades-estados da Babilônia estavam sob a autoridade, estavam sob o controle do rei Hammurabi, o controle dos babilônicos, diferente do que acontecia, por exemplo, na Grécia Antiga. Quando a Grécia, ou quando a Mesopotâmia, quando Esparta dominou toda a região da Grécia, Atenas continuou com a sua autonomia, e vice-versa. Quando Atenas tornou-se a principal cidade-estado grega, continuou ainda a autonomia em Esparta. Portanto, elas possuíam uma autonomia entre si. Não importa qual era a cidade que dominava toda a Grécia, que a estrutura política e econômica era independente, diferente da Mesopotâmia, que na Mesopotâmia as cidades-estados passavam para a administração do povo ou do reino que conquistassem o seu território. Portanto, resposta correta, a letra E. Mais um exercício que vai falar a respeito também das polis gregas. Importante saber essas informações. Então, nós temos algumas relações com o conhecimento de vocês acerca de história. Tem aqui o exercício próximo, vai falar assim: o enfraquecimento das cidades gregas após a Guerra do Peloponeso possibilitou a conquista da Grécia pelos bizantinos, hititas, assírios, persas ou macedônicos. Então, uma breve abordagem acerca do pensamento de história para a gente poder resolver esse exercício. É super fácil, super simples. Diz assim: a Grécia Antiga entrou em guerra com os persas, daí a chamada guerras médicas. Para combater os persas,
e os gregos fizeram uma aliança chamada Liga de Delos. Essa Liga de Delos era composta por várias cidades e estados da Grécia Antiga. E o que acontecia na Liga de Delos? Todas as cidades e estados gregas que participavam da Liga enviavam dinheiro, soldados, armas, navios para ser utilizado na Liga contra os persas. Quem administrava os bens da Liga era Atenas. Com a vitória dos gregos sobre os persas, há uma questão de instabilidade dentro da Grécia Antiga, ou seja, com a expulsão dos persas da região grega, Atenas passa a ser hegemônica, ou seja, Atenas passa a ser a principal cidade-estado na Grécia Antiga. Aí o que acontece? Esparta, como a principal inimiga ou principal oposição de Atenas, Esparta vai comandar a chamada Liga do Peloponeso, ou vai comandar a chamada a Guerra do Peloponeso. Em que consistia a Liga do Peloponeso? Foi uma aliança de algumas cidades e estados gregas lideradas por Esparta para combater essa hegemonia de Atenas, certo? Aí o que aconteceu? Esparta e Atenas entram em guerra e no final da guerra vão ficar enfraquecidas. Consequência disso, Felipe o Belo, rei da Macedônia, invade a Grécia, toma a Grécia. Depois vem a falecer, e quem vai manter o domínio da Grécia e expandir o território é o filho de Felipe II, chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Então, o território que invadiu, tomou a Grécia logo depois da Guerra do Peloponeso, são chamados os macedônicos. Daí começa o Império de Alexandre o Grande. 3 anos depois que conquistaram a Grécia, o seu pai falece e ele assume o trono, com o objetivo de expandir o seu território. Ele vai conquistar a Grécia, toda a região insular e peninsular, vai conquistar a Ásia Menor, a Palestina, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, até a fronteira com a Índia. Então, um extenso território conquistado por Alexandre o Grande, que só foi possível através do enfraquecimento das cidades e estados gregas, através da guerra do Peloponeso. Portanto, marca aí a nossa letra E, tá ok? Marca a nossa letra E. Então, já fizemos o exercício a respeito das cidades e estados gregas. Aí a gente volta a falar do conhecimento científico. Para falar a respeito deste conhecimento científico, nós vamos falar agora do pensamento científico na modernidade. Então, o texto faz referência ao pensamento de René Descartes. E para poder entender a nossa próxima abordagem, é estabelecer que, para René Descartes, para você formular um conhecimento, você tem que eliminar qualquer possibilidade da dúvida. Ele chamou essa ideia, ele chamou este caminho seguro através da eliminação da dúvida de dúvida metódica, ou chamada de dúvida hiperbólica. Não se esqueçam disso, nós trabalhamos isso. A dúvida, ela é metódica, ou seja, eu duvido, eu sei do que duvido, eu sei como eu duvido e vou estabelecer os caminhos para poder eliminar a dúvida. Hiperbólica quer dizer geral, eu devo duvidar de tudo. Tudo que existe no mundo é passível de dúvida, exceto
a minha existência. Então, você deve lembrar disso. Para Descartes, eu devo duvidar de tudo. Daí, hiperbólica. A única coisa que eu não posso duvidar é da minha existência, porque quando eu duvido de se eu existo ou não, eu já estou estabelecendo um pensamento, então, portanto, não há dúvida de que eu existo, porque eu penso. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que se passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Isso quer dizer que estabelece um questionamento, e esse questionamento é passível de qualquer informação duvidosa. Eu vou eliminar essa dúvida. Então, a partir do texto, é correto afirmar que, letra A filosofia estabelece que a opinião, conhecimento e a verdade são conceitos equivalentes. Não, errado, tá? Opinião, conceito e verdade são ideias que podem até mesmo serem opostas, portanto, não pode ser conceitos equivalentes. A dúvida é necessária para o pensamento filosófico, exatamente por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Não, eu não posso considerar, então, a dúvida, ela aguça o espírito crítico da filosofia, logo, aguça o rigor metodológico, então joga fora. C. O espírito crítico é uma característica da filosofia e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. Opinião e verdade não podem necessariamente, no campo da filosofia, serem coincidentes. Sobrou letra D. A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. Portanto, essa é a nossa resposta correta. Letra D. A dúvida, o questionamento rigoroso, o espírito crítico são fundamentos para o pensamento filosófico moderno. Certo? Então, é basicamente essas informações para o nosso encontro de hoje, porque os nossos próximos encontros nós teremos ainda a formulação teórica a respeito das informações que nós vamos trabalhar e ainda um ou outro exercício para a gente resolver acerca dessas informações, acerca desses elementos que nós vamos abordar. Portanto, é importante também que você pegue a relação de conteúdo da prova, tá, do exame do passe da UFMS, pegue a sua apostila do primeiro e do segundo ano e dê uma olhada nos conteúdos que estão estabelecidos para a prova do passe, certo? Por que do primeiro ano? Porque existem alguns conceitos que vocês viram no primeiro ano, que você vai necessitar para a realização desta prova de 2020, 2021. No mais, eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um beijo carinhoso e um abraço mais carinhoso ainda, certo? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.